Boa tarde, Brasil. Boa tarde, católicos. Boa tarde, evangélicos. Um prazer imenso mais uma vez estar aqui, para que a gente possa meditar sobre a palavra de Deus nessa tarde de quinta-feira, né? De novembro de 2025. Hoje é dia 6, né? Dia 6 não, dia 5. Meus amados irmãos, abra seu ouvido, abra seu coração, abra sua mente. Como eu também vou abrir minha mente e meu coração para que eu possa buscar entender, dando a continuidade da leitura sobre a liberdade. Ontem eu falei sobre a liberdade. Assim também irei falar também sobre a liberdade, para que possamos buscar a compreender. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5, versículos de 13 em diante. Vamos prestar atenção no que o Senhor quer nos falar. Não abusar da liberdade. Já está dizendo tudo. Viver vida espiritual. Como é que a gente abusa da nossa liberdade? Como é que eu abuso da minha liberdade? Eu acho para mim, quando a gente está em pecado, a gente está abusando da liberdade. Hoje quer dizer que quando a gente está desobedecendo a Deus e obedecendo às nossas próprias vontades, a nossa própria carne. Assim diz a leitura. Vós, irmão, quando diz vós, está dizendo com todos nós, foste chamado à liberdade. Porém, diz o Senhor, não abuseis, porém, da liberdade, como pretexto para prazeres carnais. Aquilo que eu falei, na carne, para prazeres carnais. Pois, diz o Senhor, pelo contrário, fazei-vos servo um dos outros pela caridade. Dois tipos de caridade. Esses dois tipos de caridade que devem estar, né, em um só objetivo, da nossa grande liberdade. Aonde ele diz assim, não abuseis, porém, da liberdade, como prazeres para carnais. Aí diz o Senhor, mas sim, pelo contrário, fazei-vos servo um dos outros pela caridade. Então, a gente, eu preciso de você, você precisa de mim, e nós precisamos de Cristo até o fim. Eu vou precisar do seu apoio, principalmente espiritual. E segundo, né, como ele diz aqui, na caridade. Ou isso quer dizer, a caridade, a liberdade, ela está em dois conteúdos.
A obra sem fé, ela é morta. Me mostra a tua fé com as obras, me mostra a tua fé sem as obras. Hoje quer dizer, os dois. A minha fé na caminhada com Cristo pela palavra é um. E a minha fé com as obras. Ajudando os meus irmãos necessitados. Aqueles que estão passando por dificuldades. Amém? Vamos lá. Porque toda lei se encerra em um só preceito. Toda lei se encerra em um só preceito. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Levítico, capítulo 19, versículo 18. Versículo 15. Mas se vós mortei e vos devorais, vede que não acabeis por vós destruídos uns aos outros. Vede, tenha cuidado para que a gente não se destrua uns aos outros. Como nós estamos vendo no mundo que nós vivemos, é o que mais está acontecendo. Através da fama, através de busca da fama, tem muitos que passam por cima dos outros. Quer lá saber? Quero. Não quero saber. Muitas vezes entra no caminho da corrupção, quebrando a sua liberdade principal. Quando a gente quebra a nossa liberdade, a gente quebra quando a gente dá um passo para a ambição. E a ambição, ela nos leva à nossa destruição. Ou isso quer dizer, nos afasta da nossa liberdade para viver uma escravidão. E nessa escravidão, ela nos torna em vários sentidos. Por exemplo, fazer uma colocação. Eu quero ser o senador da República. Mas existe maneira de, como a gente ganhar para senador, vou fazer uma hipótese. Dentro da verdade ou dentro da mentira? Talvez você ganhe dentro da mentira, corroendo e corrompendo as pessoas. Tá aqui, fulano. R$1.000 para tu botar ali. Se você precisar de, por exemplo, 90 mil votos, tá aqui. Para cada um R$1.000, 90 mil reais. Aí você consegue. Vai conseguir da corrupção. Tá aqui eu, dentro da verdade, dentro da minha liberdade. Sem nenhum centavo. Com a verdade, e a verdade prevalecerá. Ah, mas rapaz, não ganhei, ó. Faltou 20 mil votos. Era para eu ter 70. Faltou 20 mil votos. Beleza? Não foi dessa vez. Não foi não. Não desista. Persista e busca. Aí vem a próxima. Aí você vai sempre trabalhando pro bem, indo com a verdade. Aí quando é na próxima, em vez de você ter 50 mil votos, você teve 100 mil votos. Passou. Aí aquele foi se candidatou de novo. Com 90 mil votos.
Aí precisou de 120 mil. Aí ele foi, pô, gastou menos 120 mil reais, dando R$ 1.000 a cada um. Aí foi, teve 80 mil. Faltou 40. Por quê? Porque a justiça de Deus, ela tarda, mas não falha. Aí aquele que foi com a corrupção a primeira vez e usou o povo, os outros povos, viram a sua humildade, ouviram a sua necessidade, viram que você é um homem de caráter, é um homem de fé, que não abre para nada, continuou sempre na sua humilde pobreza, mas um homem de Deus, sendo cristão, católico, evangélico, buscando sempre a palavra de Deus. E Deus tocou no coração daqueles. E não precisou você gastar um centavo. Daí em diante, você é só crescendo. E trabalhando contra o mal. Continuando trabalhando contra o mal. É assim que você não fica privado da escravidão. Continua sendo uma pessoa livre, verdadeiro, como cristão, dentro da democracia. Isso eu fiz uma colocação. Mesmo assim, as pessoas que entram na medicina em qualquer tipo de profissão. Tá certo? Só não é profissão para roubo, para bandido, para maconheiro, para drogado. Isso não é profissão. Isso é bandidagem. Versículo 16. Digo, pois, deixai os vos conduzir pelo Espírito. Foi o que aconteceu com esse candidato. Ele se deixou se candidatar, deixou-se conduzir pelo Espírito, e não pela corrupção. Mesmo assim também é o eleitor. O eleitor que se vende, ele fica privado de sua liberdade e fica escravo do pecado, da maldição. Tá certo? Mas deixe-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfarei aos apetites da carne. O apetite da carne, aqui vai dizer mais na frente, é a ambição, é tudo que não presta. É a nossa vontade, que é ao contrário da vontade de Deus Pai. Versículo 17, porque o desejo da carne se opõe aos do Espírito, e estes aos da carne, pois são o contrário uns aos outros. É por isso que não fazeis o que quereis. É aquilo que eu acabei de dizer. Quantos médicos corruptos, ambiciosos, que só tem uma ruína triste, terrível. Quantos políticos corruptos, bandidos, mafiosos. Quantos professores corruptos, mafioso, que não ensina como deveria ensinar, só vai lá só para blá 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 blá. E muitas crianças não aprendem, muitos adolescentes não aprendem, e etc. Só um minutinho aqui, eu estava dentro do telefone. E assim por diante. Eu estou dizendo isso sobre a liberdade. Estou pregando em cima dessa leitura. Como a gente acordar, não se espelhar em si próprio, não querer fazer a sua vontade. É uma luta. Se porém vos deixar guiar pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são estas. Vamos ver o que é as obras da carne? Vamos lá? Preste atenção. Isso é para você que está vendo esse vídeo. Isso é para mim. Tá certo? Você pode ser um vendedor de picolé. Ou um catador de papelão. Mas faça tudo dentro do certo e pelo certo. As obras da carne são estas: fornicação, certo? Superstição. E como tem gente que
é supersticioso. E inimizade é o pau que tem. Briga é o pau que tem. Ciúme, que não é de Deus. Ódio e aquilo que eu falei, que eu preguei até agora. Ambição. Repito. Ambição. Ambição destrói qualquer nação. Ambição de ser corrupto, de ser mafioso, de ser traficante, de ser nojento. A ambição leva você à merda, à porcaria, certo? Discórdia, partidos, gente partidária, que não abre os olhos para a realidade. Entendeu? Coisas dessas semelhantes, disse Deus. Coisas dessas semelhantes, Deus nos diz. Dessas coisas vos previno, como já vos preveni. Veja bem o que diz. Aí é sério. É muito sério. Os que a praticam não herdarão o reino de Deus. Porém, ao contrário, o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, que é amor, que é bondade, fidelidade. Fidelidade em todos os sentidos. Principalmente fidelidade com Deus. Mas para ter fidelidade com Deus, tem que ter fidelidade dentro da comunidade. Na igreja, na escola, no comércio, em tudo que você fizer na face da terra. Você e eu tem que ter fidelidade, porque senão sair da linha, tchau, para Deus, não herdarão o reino do céu. Brandura, tem que ser uma pessoa brandura, é uma pessoa bom, uma pessoa amorosa. Temperança, tem que ser uma pessoa bem temperada, não uma pessoa arrogante, uma pessoa compreensiva. Temperança. Contra essas coisas não existe lei e nunca vai existir. Pois os que a praticam são de Jesus Cristo, crucificado. Pois os que a praticam, pois os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne. Morreu para a carne e viveu para o Espírito. Com as paixões e concupiscência. Se vivemos pelo Espírito, andemos. Olha a responsabilidade. Se vivamos em Espírito, andemos como? Preste atenção. Se vivamos em Espírito, andamos também de acordo com o Espírito Santo. Aí sim. Aí você vai ter liberdade. Aí eu vou ter liberdade. Mas Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tá certo? Aí você vai ter liberdade. Porque você vai ser. A gente só tem liberdade quando a gente é liberto de toda a carniça da carne, prostituição, roubo, adultério, ignorância, falta de perdão, falta de amor e etc. Não sejamos ávidos da vanglória, nada de provocações, nada de inveja
entre e vós. Nada de inveja, foi o que eu falei. Que Deus abençoe a tua tarde, meu irmão. Que Deus ilumine teu caminho. Que Deus abençoe tua família. Que você possa ganhar essa nova liberdade. E ganhar a liberdade é viver vida espiritual em tudo na vida. No comércio, sendo um pedreiro, sendo um servente, tudo nos leva à verdadeira honestidade, é o que nos dá a nossa liberdade. Uma boa tarde e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.